Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. Hoje eu falo aqui direto de uma loja de vinhos e o tema será aumento do ticket médio. 4 dicas para que vocês possam montar uma carta de vinho simples, objetiva, descomplicada e aí vocês possam ganhar recursos com a venda dessa bebida tão icônica, né? E esse tema foi um tema solicitado até por vocês aqui nos comentários, tá ok? Eu agradeço mais uma vez, não deixe de nos seguir nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Das 4 dicas, a primeira dica seria a aquisição dos vinhos. Então eu vou dar uma dica para vocês, vocês não precisam pensar numa carta de vinho muito complicada. Vocês podem trabalhar na faixa de 8 a 10 rótulos, que já atende, acho que, a necessidade do cliente de vocês. Vinhos para comemorações, vinhos tintos, que possam harmonizar com o cardápio de vocês. Essa busca você encontra nos canais da internet, no Instagram, você consegue buscar muita informação em relação a esse processo. Então o que eu sugiro? A princípio, entre 8 e 12 garrafas, e de cada garrafa de vinhos entre 3 e 6 a quantidade total. Então nós estamos falando aí na faixa de 30, 50 garrafas no máximo, para que você possa não fazer um investimento tão grande no início e você possa ter um retorno. Em relação às uvas, aconselho a vocês comprarem 2 tipos de espumante, uns 2 tipos de branco, 2 tipos de rosé, e de 4 a 6 tipos de vinhos tintos. Dentro das castas dos vinhos tintos, a gente pode dividir essas castas aí num Carmenère, que é um vinho mais suave, um Merlot, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Taná, e aí vocês podem, dentro dessas variedades, montar a carta de vinhos que vocês necessitam aí, tá ok? Na sequência da aquisição dos vinhos, e com a aquisição, com essa nota fiscal de compra e com o fornecedor que vocês forem buscar, vocês vão montar uma pequena carta de vinhos. Nada mais é do que um papel onde você vai poder colocar ali as informações principais, que é o nome do vinho, o ano da sua produção, da safra, o nome da vinícola, enfim, tipo de uva que você está oferecendo para o cliente. A harmonização, você pode fazer uma pequena harmonização já na carta de vinhos, então esse vinho já combina com isso, buscando as informações do seu cardápio. Outra coisa é o preço, a precificação que você vai buscar, você vai buscar o preço de compra desse vinho e trabalhar um markup para colocar dentro dessa carta o preço de venda. E essas informações têm que estar claras, objetivas, podem ser divididas por tipos de uva, podem ser divididos por países de origem do vinho, isso você vai definir. Eu aconselho você dividir aí por espumantes, brancos, rosés e tintos. Se você quiser incluir algum vinho sobremesa também você pode incluir. Eu aconselho a divisão dessa forma. Então aí de forma clara e objetiva para que o cliente possa buscar essas informações. Logicamente a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento de equipe, mas se você tiver isso tudo descrito já no teu menu, na tua carta de vinhos, vai facilitar para o cliente o entendimento do vinho que você está oferecendo para ele. Em relação ao material necessário para executar esse serviço, você vai precisar de poucas coisas. Não necessariamente você precisa ter uma adega nesse primeiro momento, basta que você faça a guarda e a conservação desses vinhos tintos em uma temperatura que não seja muito elevada e que você procure fazer o serviço correto na mesa em relação à temperatura de serviço dos vinhos. Os brancos, espumantes e rosés você pode manter na geladeira do seu bar, que é a temperatura exata para servir, e aí você vai precisar fazer um pequeno investimento aí de alguns baldes para colocar o vinho branco, rosé e espumante ao gelo para poder fazer o serviço, taças de serviço, taças para espumante, para vinho branco e para vinho tinto, material de serviço como guardanapos para apoio, abridor e saca-rolhas, então de repente algum descanso para a mesa, algum espaço se a mesa sua for pequena para você colocar um aparadorzinho que você coloca esse vinho juntamente com a mesa em anexo. Então o material é pouca coisa, a quantidade também você não precisa comprar muita quantidade no início e você vai adequando isso conforme o crescimento da sua empresa e o crescimento da venda desses próprios vinhos que você já está disponibilizando. E por fim, e não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre o serviço de vinho, né? Porque o vinho requer uma estrutura de serviço básica e fundamental para que a gente possa servir esse vinho da forma adequada. Se você estiver oferecendo para o cliente vinhos espumantes, servido na taça correta, da forma correta e na temperatura correta, assim como os brancos, rosés e tintos também da mesma forma. Então é necessário que você chame a sua equipe, traga a sua equipe para fazer um pequeno treinamento de serviço. Isso pode ser feito por um profissional, por um sommelier que você pode contratar exatamente para esse dia, fazer um trabalho em relação à sua equipe, ou então trazer aquele garçom que você tem, que tem mais experiência dentro daquele quadro de funcionários que você tem, para que possa fazer esse treinamento, ou você mesmo pode oferecer esse serviço
e esse treinamento, caso você já tenha um entendimento do mundo dos vinhos. Então, isso é uma forma objetiva e simples, mas é necessário que se faça o serviço correto, para que esse vinho seja escolhido da forma correta na carta de vinhos, para que ele chegue na frente do cliente e o cliente possa escolher e conferir o vinho que ele está comprando. O serviço de abertura da garrafa e serviço no copo na mesa também seja feito da forma correta, assim como a manutenção da mesa, né? E depois a retirada ou a entrega para o cliente caso o vinho sobre, ou no final de todo o serviço, perguntar para o cliente aquilo que ele gostou, aquilo que ele entendeu como interessante, aquela novidade dos vinhos, né? Isso tudo você tem que buscar nessa formatação do serviço, fazer um serviço de começo, meio e fim. Saber que esses vinhos estão armazenados de uma forma correta, o teu colaborador tem que saber onde esse vinho está armazenado, de que forma ele está armazenado, de que forma ele pode reconhecer esse vinho quando o cliente vai pedir. Se você tiver uma carta muito extensa, de repente você vai precisar de um profissional especializado para que faça esse serviço e leve esse vinho até o cliente da escolha necessária que o cliente fez. Caso não, se você tem uma carta pequena aí com 12, 15 tipos de vinho, esse vinho fica armazenado de uma forma adequada para que você possa entender onde eles estão e o teu colaborador também não ter dificuldade para buscar. Eu acho que aí com essas 4 etapas, uma estrutura pequena para começar e depois pode ir aumentando com o tempo, você já consegue fazer um serviço de certa forma razoável e adequado para poder atender. Eu agradeço muito a vocês pelos contatos aqui em relação às nossas lives, aqui no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, e até uma próxima. Não esqueça de nos mandar ideias e dicas para que a gente possa estar sempre acrescentando aqui para vocês nesses comentários em relação a toda a gestão e serviço do setor gastronômico, né, do setor de bares e restaurantes. Muito obrigado, até a próxima.